Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Yanara Pinho. Hoje a gente está aqui com uma presença super especial, é a Luíse. Ela é psicóloga infantil e ela está aqui hoje pra gente para falar sobre um tema que foi super pedido nas redes sociais, né, nas nossas enquetes, nos comentários dos vídeos, que são as técnicas, e a gente falar um pouquinho melhor sobre o desmame, que é uma coisa que ainda é um calcanhar de Aquiles para muitas mães, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Obrigada, Luíse, pela sua participação, pela sua presença aqui hoje. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Gente, a gente pensou no tema desmame porque é um tema muito pertinente em consultório, os pais questionam muito, os pais tiram muitas dúvidas, perguntam demais e assim, um dos maiores questionamentos dos pais é assim, será que o desmame vai trazer trauma para o meu filho? Como será que isso vai acontecer? Como que eu faço? Então assim, eu acho que a gente poderia falar um pouco qual é a melhor técnica de desmamar, se é que essa técnica existe, porque na verdade não existe regra para desmamar, gente, não tem. Não tem regra, não tem idade, não tem uma forma corretinha de desmamar. Como é que a gente pensa sobre o desmame? Na verdade, o desmame, ele é um momento muito maravilhoso da gente fazer, mas é muito dolorido também. Por que é maravilhoso? Porque muitas vezes é uma libertação para a mãe, mas ao mesmo tempo é muito sofrido, muito doloroso. E isso é uma questão para a mãe, né? Principalmente porque a mãe, ela está ali totalmente vinculada ao seu bebê. Eu estou passando por isso agora de novo, né, com um bebezinho pequenininho de 3 meses, e já passei por um desmame que não é fácil, é difícil. Então assim, eu entendo completamente como é que a mãe se sente para desmamar esse bebê. E aí você me pergunta, Luíse, como é que eu desmamo? Gente, existem vários tipos de forma da gente pensar, mas assim, eu gosto primeiro de pensar no desmame natural, que é o desmame que normalmente é mais fácil de acontecer. O que é o desmame natural? É o desmame que o bebê solicita esse desmame. Então é um desmame que vem do bebê para a mãe. O bebê, ele não tem mais interesse de mamar, o bebê dorme sem mamar, o bebê não tem necessidade de mamar na hora que ele sente um desconforto, porque o peito, ele tem uma necessidade de consolo também. Na verdade, quando a gente amamenta, a gente passa a entender isso depois de um tempo. Mas a amamentação, ela não é só alimentar o bebê. A amamentação, ela envolve uma série de outras coisas. Troca de olhares, cheirinho, né? Uma série de coisas que são prazerosas para a mãe e são muito prazerosas para o bebê. Então, imaginem como é que é para o bebê tirar aquilo dali de uma vez. Então, assim, muitos bebês, eles têm um desmame natural, que é muito menos doloroso para a mãe. Mas existe o desmame que é feito também pela mãe, quando ela está pronta para desmamar. Então, qual é a melhor forma da gente pensar assim? Luiz, o que é que eu faço para desmamar? A primeira coisa, estar completamente pronta. A mãe. A mãe tem que estar pronta para esse desmame. E o que é estar pronto? Que o desejo de desmamar seja muito mais forte do que qualquer outra coisa. Por que o desejo tem que ser mais forte? Porque, gente, imagine como é que é para o bebê uma coisa que sempre foi prazerosa, sempre foi maravilhosa. E existe uma abdicação imensa da mãe nesse momento de amamentação. E como é que a gente vai fazer um desmame abruptamente? A gente tem que fazer um desmame gradual. Alguns pediatras falam que o ideal é fazer abrupto. Eu particularmente gosto muito do desmame gradual. Por quê? Porque o desmame gradual, ele tem uma possibilidade muito menor de gerar trauma no bebê. Não é que o desmame necessariamente vai gerar trauma, mas se ele for abrupto, ele pode gerar sim. Às vezes as mães viajam e deixam os bebês para desmamar. Isso acontece muito e não é uma boa técnica para desmamar, não é. Mas eu não critico quem passa pimenta, não critico quem bota faixas nos seios. Por quê? Porque às vezes a mãe já chegou no limite e não consegue mais ter nenhuma outra opção. Então ela usa essas técnicas como se essas técnicas fossem ideais, mas não são. Então a primeira coisa, estar preparada emocionalmente, psiquicamente para desmamar o seu bebê. Ou seja, eu estou pronta, eu tenho certeza que é isso que eu quero e eu vou ser firme nessa minha escolha. Eu não vou mais voltar atrás. Mas e se eu voltar? Não tem problema, voltei. E aí eu preciso ver se esse é um momento de novo para eu voltar a desmamar. Então assim, às vezes eu começo o desmame. E aí depois que eu inicio esse desmame, muitas vezes o bebê reage de uma forma que eu não esperava. E eu também reajo de uma forma que não é muito bacana. Ou seja, às vezes até eu sinto angústia forte demais. E nisso eu tenho a certeza que não é o momento ideal, nem para o bebê nem para mim. Então eu retomo e sem problema, sem culpa, gente, sem culpa. É muito normal que as mães se sintam extremamente culpadas por começar a desmamar o bebê. Mas se existir uma culpa muito grande, então é porque você não está pronto para desmamar. A segunda coisa, perceber se o bebê está a ponto também de desmamar. O que é o bebê estar bem para desmamar? É o bebê que já come comidinha sólida, o bebê que já mastiga direitinho, o bebê que já ganha peso natural, o bebê que você sente que está bem, que faz outras atividades, joia. Então o bebê está pronto para desmamar. Eu também estou, o bebê também está. Então, bacana, vamos lá. Qual é outra coisa? Como é que eu faço para trocar a mamada? Esse é o ponto pior para os pais. Como é que eu troco a mamada?
Tem mãe que amamenta 5, 6, 7, 8 vezes por dia, né? Mesmo o bebê já se alimentando de comida sólida. O que eu particularmente sugiro? Eu acho que o bebê, que a mãe deve procurar a mamada que é mais fácil para ela desmamar. Qual a mamada mais fácil? Vamos supor que a mamada mais fácil seja no meio da tarde. E se é no meio da tarde, joia, vamos desmamar no meio da tarde. O que eu faço, Luiz? Como é que eu faço? Aí eu faço ou uma troca de algum outro alimento, ou eu faço uma intercalada entre as mamadas, eu coloco um alimento, ou substituo por um lanche, ou substituo por um parquinho, por uma brincadeira, faço um passeio. Essas trocas, elas são super saudáveis para o bebê e não tem problema nenhum em serem feitas. Existe diálogo necessário com o bebê. Aí a mãe pergunta, mas o bebê entende pequenininho? Entende. Então, eu posso fazer um diálogo com o meu bebê explicando que eu não vou mais dar aquele peitinho naquela hora porque ele não precisa? Sim. E se a criança for maior ainda, se ela for criança de maior idade, ainda é mais fácil, porque ela entende a necessidade de desmamar. E aí você me pergunta, aí nessa hora eu coloco faixa, eu posso passar pimenta, eu posso fazer isso, aquilo outro? Eu não acho bacana. Não critico também quem faça, mas eu não acho bacana, porque era um momento tão prazeroso e a gente colocar uma pimenta, né? Ou era um momento tão prazeroso e eu dizer que meu peito tá doente, né? Por que meu peito está doente? Então, assim, não acho que seja bacana. Então, existem outras formas de você fazer esse desmame. E uma delas é essa, você fazer as trocas no começo que você escolhe que aquele momento você não vai dar mais mamar. E aí depois eu consegui com êxito aquela mamada. Tirei com êxito aquela mamada. E o que é tirar com êxito? É o bebê não pedir mais, é o bebê estar bem, o bebê estar feliz com aquela retirada da mamada. Tirei e aí eu não vou dar mais. Então, gente, não volta mais atrás, porque você tá firme. Se você voltar atrás, você confunde a cabecinha do bebê. Aí ele não vai entender. Decidiu que vai tirar, conseguiu com êxito aquela mamada que foi a mais fácil. Aí pronto, você resolveu aquela dali. Então você ainda tem mais 2 ou 3 para tirar. Agora, você passa um tempo tendo a certeza de que essa mamada foi com êxito. O bebê não pede mais. Quando o bebê não pede mais, aí você parte para outra mamada, que ainda não é a mais difícil para você. Porque normalmente as mamadas mais difíceis são as noturnas. São as noturnas. São as de noite. Porque os bebês às vezes têm hábito de acordar para ficar mamando. E às vezes não é fome. Aliás, 90% das vezes não é fome. É necessidade de sucção mesmo. E aí isso desgasta muito a mãe. Isso é um dos motivos pelos quais as mães mais querem desmamar. Porque estão muito cansadas e esse desejo se sobrepõe a qualquer outra coisa. Então aí, essa mamada noturna, normalmente é ideal que fique por último, porque é mais difícil de tirar. Que os bebês acordam mesmo para pedir. Então aí vamos tirar a outra. E assim, consequentemente, a gente vai fazendo. Tirou a segunda, que era mais fácil, aí por último, deixa a última. E a última, de fato, é a mais difícil. E aí ela pode perdurar por 1 mês, por 2 meses. A mãe às vezes volta atrás, não consegue. Luiz chora muito, demais, chora demais. Às vezes parece que a gente... Tem uma mãe que chegou pra mim e falou assim, Luiz, parece que eu tô matando meu filho em casa. Os vizinhos estão achando que... Assim, e realmente é, a criança sofre muito, não é fácil. E pra mãe é muito difícil. Imagine, né? A amamentação é tão prazerosa, é tão cheia apesar de ser muito difícil no começo, mas a amamentação ela é muito prazerosa para a mãe. E assim, o que eu costumo falar? Quando você vai decidir desmamar, que você já está pronta para esse desmame, você tem que ter um parceiro, gente. Tem que ter um pai, ou uma avó, ou alguém que esteja perto de você que vai lhe ajudar. A função paterna ela é maravilhosa nesse momento. Por quê? Porque a função paterna ela entra como terceiro. E aí falando emocionalmente, assim, emocionalmente falando, o que a gente pensa? O pai, ele entra como terceiro para separar esse acoplamento da mãe, que a gente chama de acoplamento, né? A mãe e o seu bebê. Então o pai, ele entra para fazer essa divisão. E é necessário, é saudável o pai entrar e fazer essa separação. E agora, como que esse pai faz? No momento que o bebê solicitar a mãe, entrega pro pai, deixa o pai ir, deixa o pai dar uma madeira, deixa o pai dar água, né? Faz outras trocas e combina com o pai, mas falem a mesma língua, né? Combine com o pai de vocês falarem a mesma língua. Não adianta vocês falarem línguas diferentes, porque o bebê já tá confuso, o bebê já tá pedindo, já tá solicitando. E aí vocês falarem línguas distintas, confunde mais ainda o bebê, né? O processo do desmame, ele não é fácil, ele é difícil sim, mas ele acaba às vezes sendo uma libertação para a mãe. E o bebê, se ele fica bem, tá ótimo. Então acho que é isso, acho que são as coisas principais da gente falar e pensar no desmame. Acho que é isso, por aí. Luiz, uma dúvida que os pais sempre me trazem assim, nas consultas, porque a gente conversa muito sobre hábitos, né? De chupeta, mamadeira, o próprio desmame. E uma dúvida que eles sempre me trazem é, existe uma idade que a gente pode considerar assim, a criança, a partir desse ponto, ela não tem mais uma necessidade real de sucção mesmo. Agora ela já está no outro momento da vidinha dela. Sim. E a gente pode realmente começar o desmame sem interferir nesse período? Existe uma idade ou cada criança tem o seu essa nuance? Não.
Não existe idade. Não existe idade específica para desmamar. A criança chegou aos 6 meses, ela já deve desmamar. Não necessariamente. Porque assim, a psicologia fala que quando a criança completa 6 meses, a psicanálise mais precisamente falando, quando a criança completa 6 meses, que ela já consegue sentar, que ela já tem um olhar para o mundo, que ela já consegue interagir muito mais do que quando ela é menorzinha, ela já está iniciando um desmame. Por quê? Porque aí já não é mais livre demanda, né? Ela já passa a mamar intercalando com os alimentos sólidos. Então a partir daí ela já iniciou o primeiro desmame dela, que é esse primeiro momento, quando ela começa outra comidinha. Só que a partir disso, as mães voltam a trabalhar, então diminui muito, às vezes fica só a mamada da manhã, a mamada da noite. Então, diminui mesmo a amamentação e a produção do leite também reduz. Mas aí, quando a criança começa a ficar maiorzinha, completou 1 ano, e a mãe já está muito cansada, muitas vezes ela solicita o desmame, mas muitas vezes ela não consegue, porque depois de 1 ano, a criança, além dela ficar mais inteligente, mais esperta, e ela compreende o que é mais prazeroso para ela, é óbvio que ela vai buscar de novo. Então assim, a necessidade de sucção não necessariamente tem uma idade, mas tem sim uma necessidade de acoplamento com a mãe. Então até os 6 meses a criança é muito acoplada com a mãe, então ela tem a necessidade mesmo de mamar. Depois disso, não tanto, vai diminuindo, por isso que as trocas são legais e por isso que eu acho que tem que ser gradual, porque eu acho que abrupto, ele agride muito essa relação mãe-bebê, agride muito a mama, porque às vezes a mãe pode até ter mastite, e a criança não entende como é que estava ali toda hora pra mim, eu não tenho mais algo que é tão maravilhoso, que serve muitas vezes até de consolo pro bebê. Aliás, sempre serve de consolo quando o bebê se machuca, quando o bebê toma uma vacina. A gente vê demais, o bebê toma uma vacina, a mãe vai dar o peito, porque ele tem um significado de consolo. O amamentar, o alimentar é só uma coisa a mais também, né? Mas a amamentação, ela tem uma função muito maior do que só alimentar. Ela é olhar para o bebê, ela é dar contorno, ela é consolo, ela é muita coisa. Por isso que o desmame é tão angustiante para as mães, porque a amamentação, ela tem um significado grande demais. E eu acho que o significado maior, mães, que eu acho que vocês vão se identificar um pouco com o que eu vou falar agora, o significado maior que eu acho para a mãe do amamentar é a mãe ser necessária, porque a mãe sabe tanto que ela é necessária e ela é mesmo pro bebê, né? Porque ela é a única que pode estar ali naquele momento para dar aquela mamada pro bebê. Quando a mãe se vê numa situação em que ela quer desmamar, mas ela não consegue, aí eu questiono a mãe assim, será que o bebê não está pronto ou será que é você que não está pronto? Por que será que você não está pronto? Então assim, a gente começa a pensar uma série de outras coisas que tem a ver com isso. Por isso que às vezes quando o pai vai entrar, a mãe não permite, porque ela não está pronta para ser indispensável pro bebê. Ela quer ser indispensável pro bebê, entendeu? E eu acho que ainda mais nessa rotina que a gente tem hoje, né, de trabalho mesmo, é a mãe que sai cedo e volta tarde, eu acho que esse vínculo que ela cria com a amamentação, com o bebê, é quase até que é um consolo pra mãe, né? É muito prazeroso. É falar assim, nossa, eu passei o dia fora, mas esse momento é o meu momento com o meu pequeno. Então eu acho que essa questão da troca, ela é muito, muito favorável mesmo, no sentido assim, por exemplo, você criar uma brincadeira naquele horário daquela mamada, né? Porque a mãe não perde aquele vínculo que ela tinha com o bebê dela, né? É uma outra forma de vínculo, ela está substituindo, né? Eu acho isso muito bacana. E é engraçado mesmo, porque a gente conversa muito sobre isso com os pacientes e a gente fala, e aí, como é que o desmame, né? A criança está com 1 ano e meio, 2 anos, a mãe faz uma carinha assim de sofrimento. Então, realmente, essa questão de se trabalhar primeiro na mãe para depois chegar no bebê, ela é fundamental, né? Ela é mesmo. E às vezes atrapalha até a questão odontológica também, né? Às vezes os bebês têm maior dificuldade de comer a comida sólida porque querem mamar. E aí diminui muito a mastigação, né? Uma série de coisas também. Exatamente. Chega um ponto que a criança ela precisa mastigar, né? Ela precisa mastigar para desenvolver as questões, enfim, músculo, os ossos, posicionamento de língua, enfim, tudo isso. E aí ela precisa de alimentos mais sólidos. É tanto que quando a gente fala da introdução alimentar, depois que a criança passa daquela fase da papinha, enfim, a gente já recomenda que dê um pedacinho, uma cenoura um pouquinho maior para a criança, que não tenha perigo de ela se engasgar ali, mas que ela estimule ali aqueles dentinhos novos que estão nascendo, né? E uma coisa que é super importante, a Luísa até falou no momento da fala dela, que é justamente o seguinte, por exemplo, você vai substituir a mamada noturna, evite introduzir mamadeira com as fórmulas em geral, né? Pelo menos nesse período da madrugada. Durante o dia a gente tem menos transtorno, porque a gente consegue fazer a escovação dos pequenos e tudo isso. Mas evitem os leites de fórmula, especialmente quando você acrescenta as massas ali dentro, né? Porque aquilo vira uma bomba para cárie, né? A gente fala que é uma bomba cariogênica. Então, nesse momento do desmame, tenham esse discernimento de não introduzir um outro hábito que seja muito agressivo para a saúde da boquinha da criança também, tá? Então, a água é uma boa opção. O pai ficar com a criança, ao invés de dar um alimento, às vezes o pai fazer
Exatamente, eu acho isso maravilhoso. Então eu acho que essas trocas são super válidas, mas muito cuidado com a questão dos leites, enfim, dos alimentos na madrugada. Sim, e que as trocas sejam prazerosas também, porque se é para trocar por um prazer, tem que trocar por outro, né? Não vale a pena trocar por nada, tem que trocar por alguma coisa que a criança sinta que está sendo preenchida também e que ela possa sentir esse amor, que a mãe está pertinho, né? E filho, agora talvez não esteja na hora da gente dar uma mamar. Então assim, existem algumas coisas que você pode dizer pro bebê, mesmo ele sendo pequeno, que o leitinho acabou, que o bebê já está forte, que ele já cresceu, que ele já mamou todo o meu leitinho, por isso não tem mais. Existem várias formas da gente falar e explicar pro bebê. Ao invés de colocar uma faixa, ao invés de dizer simplesmente que o peito está doente, ou colocar pimenta, assim, ou viajar e sumir da vista da criança, né? Então, assim, existem essas trocas todas. E lembre, mães, que vocês precisam primeiro estar completamente preparadas emocionalmente para enfrentar isso, porque de verdade, por experiência própria, não é fácil, é difícil e demanda uma certa segurança e uma certa firmeza. É isso que eu quero, estou firme, não vou mais voltar atrás. Se voltar, tudo bem, mas depois quando decidir, retoma de novo. Mães, e para finalizar, gente, nunca façam um desmame em período conflituoso. O que é período conflituoso, Luiz? É um período em que que o pai e a mãe estão se separando, um período que a criança está desfraudando, porque desfraude é um outro tema, um outro ponto importante também de se pensar, né? Em que a mãe tenha perdido algum ente querido ou a própria criança, em que a criança esteja em adaptação na escola. Não façam, não iniciem um desmame nesse processo conflituoso para o bebê, porque é mais difícil ainda para você e para ele, tá bom? Luiz, super importante, um tema que todo mundo pede, né, sempre que a gente joga algum vídeo, todo mundo fala, e o desmame, vamos falar quando? E hoje tivemos essa participação super especial com a Luíse, né, que é psicóloga, então ninguém melhor do que ela para falar sobre isso. E eu quero agradecer a sua participação mais uma vez, Luíse. Eu que agradeço. E vocês sabem, precisando de algum auxílio, as mães que estão aí na luta, já tentaram 1, 2, 3 vezes, não se sintam fracassadas, busquem auxílio se precisarem do auxílio da Luíse. Luíse deve receber isso demais no consultório, né, Luíse? Eu vou deixar os contatos da Luíse aqui na descrição do nosso vídeo. Precisando de odontopediatra também, enfim, para a gente avaliar as questões ortodônticas, para avaliar a boquinha do seu bebê, para mais dicas, busquem a gente está aqui na Rua 7 Norte, no edifício Max Mall, e é sempre um prazer contar com a audiência de vocês. E vocês já sabem, tendo mais dúvidas, deixe nos comentários aqui das nossas redes sociais, no YouTube, onde for mais fácil para vocês. Obrigada, gente, mais uma vez, e até o próximo vídeo.